Dona Neide Vieira Assad, ex-primeira-dama e esposa do saudoso deputado Mário Assad, é uma das personalidades mais marcantes da história contemporânea de Manhuaçu. Aos 91 anos, lúcida e saudável, relembra neste documentário elaborado pelo projeto Memórias de Manhuaçu momentos importantes da trajetória histórica do nosso município e da luta de seu marido para colocar Manhuaçu no patamar dos melhores municípios do estado de Minas Gerais. Manhuaçu de 1932, quando nasceu Dona Neide, era completamente diferente do Manhuaçu de hoje. A sociedade preparava-se para ingressar na década do ouro de 1935 a 1945, sob a batuta do lendário prefeito Cordovil Pinto Coelho, que implementou uma gestão progressista no município, desenvolvendo a infraestrutura, a mobilidade urbana, a educação e as artes como nunca visto anteriormente. Nascida na Fazenda do Paraíso, no município de Matipó, Dona Neide Vieira Assad vem de uma família tradicional de abastados fazendeiros, os Vieira, e de imigrantes libaneses, os Feres, que participaram ativamente do desenvolvimento cultural e social do município. Eu nasci aqui na Fazenda do Paraíso, município de Matipó, em 1930. Estou completando 93 anos. Sempre tive residência aqui com meus pais, irmãos. Quando meus pais faleceram, o meu marido, Mário Assad, já tinha hábito de fazer aqui a sede das campanhas dele, então eu fiquei com menos terra e fiquei com a casa, para poder continuar fazendo o que ele mais gostava, né? Política, e perto de Manhuaçu, que era, acho que ele não nasceu em Manhuaçu, mas era a cidade querida dele, tudo que ele pôde fazer, investir, trabalhar, ele e depois o meu filho, né, o Mário Assad Júnior. Dona Neide Vieira Assad estudou na famosa Escola Normal Oficial da sempre lembrada professora Maria de Luca Pinto Coelho, a Dona Sinhá. Para estudar, Dona Neide ia todos os dias a cavalo da Fazenda do Paraíso a Manhuaçu, num percurso de 29 quilômetros. Manhuaçu, para mim, foi tudo na minha vida, porque minha avó materna morava lá, minha tia Custódia, foi diretora do Monsenhor Gonzalez muitos anos, e eu morava mais lá para poder estudar e fiquei. Manhuaçu para mim foi tudo na minha vida, onde eu estudei, namorei, dancei. Foi muito boa a minha mocidade ali em Manhuaçu. Tenho as melhores recordações de lá. Meu pai, naquela ocasião, tinha na fazenda caminhão, automóvel, aqueles automóveis antigos, e mantinha uma família aqui só para dirigir para ele, porque ele não dirigia. Mas vinha tempo de chuva, nós não tínhamos estrada de jeito nenhum. Então, daqui para Manhuaçu, a gente tinha que ir a cavalo. Para ir à Realeza, a cavalo. Eu estudei em Muriaé depois, a gente ia a cavalo até Realeza, tomava o ônibus, que para Muriaé tinha ônibus. Manhuaçu não tinha. Tinha aqui um ônibus, era do Chico Salles, vinha de Ponte Nova a Manhuaçu um dia, no dia seguinte retornava. Mas tempo de chuva não tinha nada, nem o Chico Salles. Ele era conhecido em Manhuaçu, muito, sou Chico Salles. Eu estudo, porque pela minha idade,
Isso não é novidade para vocês, porque eu sou antiga, né? Quando era tempo bom, ia o carro do meu pai, ia caminhão, levava as coisas para lá. E tinha essa família de Souza e Porto, morava só para dirigir e cuidar dos carros. Depois vai tudo mudando, né? O cinema de Banhuaçu, vocês já ouviram falar? Era do Geraldo Maciel. São Lourenço, Cine São Lourenço. Isso, é onde hoje é o Banco do Brasil. A minha mãe tocava piano e o cinema era mudo. Passava o filme enquanto passava. Hoje eu até contei isso à minha nora. Enquanto passava o filme, ela tocava piano. Música. Tudo coisa da época, né? Hoje. É o primeiro cinema que teve em Manhuaçu. E eu formei. Começou na época do cinema mudo. Eu formei na Escola Normal de Manhuaçu como diretora a doutora Maria de Luca Coelho, dona Sinhá, professora. A senhora casou em que ano? Eu falo em 54. 54. Ali Mas eu casei aqui na fazenda. Na fazenda aqui, Eu nasci aqui e casei aqui. Minha história é ligada aqui. A partir de 1834, os imigrantes europeus já começaram a se estabelecer em nossa região. Primeiro vieram os suíços, depois os alemães, depois os italianos e, por fim, os libaneses. Formara-se em Manhuaçu um novo tipo sociocultural, o libanês brasileiro, apaixonadamente fiel à terra que o adotou. A família da senhora Vieira, Meu pai é de Santa Margarida. Mas ela é uma família originária de Portugal? O pai dele veio de Portugal. De Portugal, né? Agora, a mãe era descendente português, mas veio de Catazal. Agora, Assa de Férez vieram direto do Líbano, né? O pai do Mário e a mãe vieram do Líbano. E o meu avô materno, que era o Férez Dumit, veio do Líbano também. E meu avô, que teve duas famílias em Manhuaçu. Com a minha avó, são 4 filhos. E uma das curiosidades e as outras. Ele casou-se depois com uma libanesa e teve a tia Nazir e a tiazinha. Ele foi um grande negociante em Manhuaçu, no início do século, né? Isso que eu ia falar com a senhora, os outros imigrantes vieram para a agricultura, né? E os libaneses vinham para o comércio, né? E meu avô era um negociante forte, tinha até loja no Rio de Janeiro, que o irmão dele ficava lá. E ele é que munia os conterrâneos dele que vinham, fornecia material para saírem vendendo pelas roças. O que usava, né? E aqueles baús que a senhora tem ali, eram esses baús que eram usados para os mascates vender? Não, né? Tinham as malas menores que sim. As malas eram menores? E aonde, como é que eles importavam os materiais para vender? Vinha Tudo do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. Seda, casimira. Mas o Sul também teve uma coisa que tiraram também, que foi errado, né? O trem de ferro. A estrada de ferro, Foi uma coisa que aquilo que ali, trouxe o progresso. não só para Manhuaçu, como para muitos lugares, né? Agora estão querendo reviver essas estradas, não sei se vai dar certo. Mas eles vão fazer um trenzinho turístico só, que vai até determinado ponto e volta. Né? Aí vocês estão fazendo no Brasil inteiro e eles estão pensando em fazer na nossa região também. Mas a Manhuaçu era do Rio, a Manhuaçu era uma Rio, beleza. Era do Rio, Manhuaçu. Os jornais chegavam aqui, o jornal de hoje, com um dia só de atraso, né? Exato.
Era muito bem informado. Passava em Carangola, revistas, né? jornais, tudo vinha através do trem, né? Bom. E os filmes também vinham através do trem. Foi uma né? pena de ter. Como é que faltou uma visão, né? Mas a vida é assim mesmo, né? Tá lá, nós estamos vendo a guerra, que coisa horrível, né? Exato. Olha, eu quero falar o seguinte, que a nossa cidade aí, eu não nasci lá, mas me considero também parte da cidade. Eu já falei que eu vivi ali tudo de bom na minha vida. E hoje nós estamos, já passou Manhuaçu por vários chefes políticos, inclusive o meu marido, prefeitos, e hoje nós estamos com a nossa amiga aí, conhecida de muitos anos, que ela também toda a vida foi política, a Imaculada, Maria Imaculada. Eu acho que Manhuaçu não vai ficar perdida com ela, não. Eu acho que está só ganhando, porque ela é uma pessoa entusiasmada, idealista e sabe fazer política com o povo, e principalmente com os mais carentes. Ela é fora de série, na minha opinião. E, então eu acho que a cidade está de parabéns. Tomara que dê tudo certo na vida dela e que o povo reconheça que ela realmente é um entusiasta da cidade. Agora me ocorreu uma pergunta para fazer com a senhora. O Manhuaçu está órfão de deputado? Eu acho que sim, sabe por quê? Não tem um filho de lá, né, da cidade, porque quem é, eu acredito que tenha lá, né? E na opinião... Representante, mas eu hoje, essa noite mesmo, eu estava pensando, que coisa, né? Manhuaçu não tem um filho de lá, deputado, devia ter, está na hora. Na visão da senhora, isso é uma oportunidade para alguém aparecer, né? É exato, lá tem tantos filhos da cidade, gente de nome importante, né? E já tivemos muitos chefes políticos, como prefeitos, muitos. Eu conheci vários, né? É muita coisa, muita família importante que passou por Manhuaçu, né? Haja o nome das ruas lá mesmo, vocês vão ver, né? Que tem. Dona Neide Vieira Assad foi casada com o professor, advogado, poeta, escritor e político, deputado federal Dr. Mário Assad, sobre quem ela discorre com emoção, muito orgulho e admiração. Tiveram 2 filhos, José Adolfo Vieira Assad e Mário Assad Júnior. José Adolfo faleceu aos 30 anos em decorrência de um acidente automobilístico. Hoje, sua memória permanece com seu nome na Praça da Rodoviária. Ele, quando veio do Rio formado, ele era muito amigo do Dr. Arthur Bernardes. Deu a ele uma carta e aconselhou a ir para Valadares, que estava nascendo, era uma cidade muito boa, de futuro. Ele foi, mas a mãe puxou ele para ficar em Manhuaçu e ele retornou. E aí eu o conheci aí. E num ano e pouco a gente casou e deu certo. Ele, além de advogado, ele foi professor também, né? Foi professor lá, mas pouco lá na escola normal. Eu conheci um dos primeiros, não foi o primeiro, foi um dos primeiros diretores de Manhuaçu, Dr. Chiquito. E a senhora dele chamava Dona Matilde. Eu era menina, lembro deles. Depois vieram outros, né? Inclusive a Dona Maria de Luca Pinto Coelho, vulgo Dona Sinhá. O professor Irã também ficou. E lá eu também estudei nessa escola, né? Tive como professoras várias de lá. A Dona Joacília Celos, Nazira Félix Absaber, que era minha tia,
a Dona Maria de Luca Pinto Coelho, e outros. E ele chegou a ser vereador em Manhuaçu? Não. Não, né? Não. Já entrou direto como Ele deputado já entrou estadual. como deputado estadual. A primeira eleição dele, ele perdeu por 500 votos, até me lembro. Ele ficou na suplência, eu acho, né? Mas não ocupou, não. Não chegou a ocupar, né? Depois é que ele foi embora, não perdeu nunca mais, né? Certo. O sonho dele foi todo concretizado, né? Eu acredito. E depois ainda viu o filho formado, porque o político principal, na minha visão, é ele saber chegar ao eleitor, ter muita paciência, porque eu sei, às vezes houve o mesmo caso do eleitor 6 vezes. E meu marido era campeão nisso, ficava tranquilo, né? Certo, graças a Deus. Eu casei em 54, e ele já estava formado, trabalhando aí como advogado, e daí uns anos nós passamos a morar em Belo Horizonte, porque ele entrou na política, foi crescendo na política, e de lá nós fizemos residência lá também, mas sempre ligado a Manhuaçu. Ele nunca esqueceu de Manhuaçu, jamais. Tudo que ele pôde fazer pela cidade, ele fez com muito ardor, com muita animação, e fez realmente uma obra social em Manhuaçu linda. Dr. Mário Assad, seu esposo, nasceu em Manhumirim, mas cresceu, estudou e fez carreira em Manhuaçu. Foi deputado estadual por 3 mandatos, deputado federal por 5 mandatos, secretário de Estado da Justiça, secretário de Estado do Trabalho e prefeito de Manhuaçu. Verdadeiramente, o Dr. Mário Assad, ao longo de sua extensa carreira política, brandindo sempre a bandeira da humildade, deu demonstração do seu profundo amor ao próximo e da constante preocupação com o bem-estar da pessoa humana. Dona Neide Vieira Assad, em 1974, foi patronese da Feira da Paz de Manhuaçu, recebendo das mãos do prefeito Camilo Nassif a chave da cidade, uma obra de arte em madeira que ela guarda com carinho até hoje. Essa é a chave que a senhora recebeu na Era festa da cidade? Era prefeito de Manhuaçu, Camilo Nassif. Na festa da cidade, em 1980, né? Dia 1º de novembro, ele me deu essa, representando ficticiamente a chave da cidade, para eu abrir a cidade de Manhuaçu. Eu guardo, acho muito bacana. E depois ele foi prefeito de Manhuaçu, né? E a senhora primeira-dama. Durante esse período, foram 4 anos, né? Ele fez várias obras em Manhuaçu, inclusive a ponte, que era uma antiga passarela. Exato, aquela ponte ali perto do campo. Da Maria de Luca, né? Que dava acesso à Escola Maria de Luca. Hoje, aí ele, né? Hoje ele fez aquela Maria ponte de Luca era lá em cima. de cimento armado, né? Não, cimento armado não foi ele, não. Não. Aquela de cimento armado, tem o arco. Não, estou falando assim, a ponte era uma passarela pequenininha. Aí ele fez uma ponte enorme. Foi uma grande das maiores obras. Né? Aí ele fez também as esculturas do cafeicultor e do Cristo Redentor. Exato. Por que caiu o Cristo Redentor? Dizem, eu não posso provar, que foi tirado, né? Ah, foi sabotagem? Falam isso. Eu não posso provar. Agora, ficou para voltar com o Cristo para lá e não sei porquê, não aconteceu. Nunca mais voltou, né? E foi uma pena, né?
É, uma pena. Agora, Ficou tão lindo, né? Ele pois lá no é. morro. E ali o cafeicultor que pôs ali também, eu acho que foi um marco importante para a cidade, porque Manhuaçu realmente é a cidade do café, né? E ele então pensou bem, porque ele criou um ícone turístico, né? Todo mundo para ali para tirar fotografia, né? E enfeitou aquela entrada da cidade. Exato. Foi muito feliz. Ele pensava, foi muito feliz, ele pensava lá na frente, ele pensava no futuro, né? Exato. Não, Manhuaçu tornou um impulso muito grande, né? Hoje é pena que a cidade era muito velha e hoje tem cada prédio maior do que o outro, né? Exato, a cidade ficou apertada, a gente sente. Quem não mora aí, quando você chega, a cidade está apertada. Porque tem a topografia também não ajuda, é muito morro, né? Nossa região é de muito morro. Mas o impulso de Manhuaçu hoje está... Só não vê quem não quer. Ele lutou muito para fazer o desvio, né, da rodovia para poder evitar diminuir um pouco o trânsito lá dentro. Meu filho fizeram tudo, mas é muito difícil. O povo começa ali. Não sei se alguém vai conseguir. Ele tentou, mas que ele tentou e tentou muitas vezes. Muito, tentou, você né? sabe muito bem, é verdade. Exato. Isso. Foi muita verdade. Trabalhou muito para fazer isso, mas não conseguiu. Em 1980, Dr. Mário Assad fundou em Manhuaçu a FUMAP, Fundação Manhuaçuense de Promoção Humana, através da Lei Estadual número 7.778, de 8 de setembro de 1980. A FUMAP foi uma ideia maravilhosa de assistência integral à criança. Possuía cozinha industrial que supria diariamente mais de 20 instituições filantrópicas, além de escola em tempo integral para as crianças carentes. Foi quando Manhuaçu fez 100 anos, foi inaugurado, acho que foi quando fez 100, era no governo do Camilo Nassif. Mas, infelizmente, quem veio depois dele destruiu tudo, né? Fundou a FUMAP, que é a Fundação de Promoção Humana, né? Foi. Olha, eu vou ser sincera a você, quase tudo que existia naquela cidade é a história de todo político, acho que é assim, né? Um vem e atrapalha o outro. Hoje eu sei, no momento mesmo nós temos uma prefeita entusiasmada, política, ela é voltada à ação social também, Imaculada, eu acho ela uma coisa, mas o Mário, tudo que ele pôde fazer para essa cidade, ele fez e com garra, entusiasmo, e depois pôs o meu filho lá a trazer verba. Dr. Mário Assad apoiou e participou de iniciativas como a criação do Clube das Mães e fundação da Casa de Cultura Ilza Campos Sade. Foi presidente da Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher durante a elaboração da Constituição de 1988. Lutou ardentemente pelos direitos das mulheres e pela primeira vez na história da República, a mulher adquiriu o direito de ser chefe de família. Qual que foi a influência da senhora na vida dele para ele poder ter essa predileção pelas mulheres? Eu vou ser sincera a você, se eu influenciei em alguma coisa, eu não tenho, era dele mesmo, tem que ser honesta, era dele essa visão que ele tinha das pessoas, das mulheres, dos carentes. Ainda hoje eu ouvi que o prefeito de Belo Horizonte proibiu o uso de carroça na cidade. Tudo bem, Belo Horizonte hoje é uma capital,
Mas ele, quando estava com o secretário do Trabalho e Ação Social no governo do Aureliano Chaves, ele fez questão de proteger os carroceiros em Belo Horizonte. Agora tudo muda, a vida é uma transformação, né? Mas isso era do Mário mesmo, ele tinha essa formação. E além de ser secretário de Trabalho, ele foi também secretário de Justiça. Justiça, Minas Gerais. Foi secretário no governo do Aureliano Chaves e do Hélio Garcia. Hélio Garcia. Quando ele foi indicado prefeito de Manhuaçu, foi nessa sala aqui. Vieram 27 membros de Manhuaçu, vereadores, chefe político, e ele já tinha dado a palavra que não iria. Mas eu falei, Mário, você não pode. Isso eu entrei, para falar a verdade, que eu vi um entusiasmo tão grande dos membros que vieram aqui apoiá-lo e ficaram assim tão chocados quando ele disse, não, eu não vou ser prefeito de Manhuaçu, não. Eu falei, não, Mário, você não faça isso. Você deve aceitar. Você tem vontade, olha aí os seus chefes todos aqui presentes. Isso eu acho que eu influí, mas não tem arrependimento, não. E acho que ele cumpriu bem o dever dele aí. Manhuaçu ele ainda fez. Asfaltou lá a Ponte do Silva, né? Ele pôs. É por lá de Ponte do Silva. É lá onde é o outro distrito ali. Como é que... Asfaltou para... não é para Sacramento, é asfaltado, não é? Para Sacramento e para... Vila Nova. Vila Nova, Vila Nova criou é o Júnior que arranjou a verba. E também inaugurou esse aeroporto, que eu até disse nele ontem, pela 10ª vez, eu acho que eu disse aí. É o meu filho, com o doutor Zé de Alencar, que trouxe a verba para Manhuaçu, e o Mário teve uma grande secretária, que foi a filha do Jorge Spichit, a Beth, né? Beth Spichit. Era fora de série. Engenheira. Né? Fora de série. Ela deu uma cobertura total ao Mário. Era dia e noite. O Mário não cansava e ela também ali, firme. Verdadeiramente, o Dr. Mário Assad, ao longo de sua extensa carreira política, acenando sempre a bandeira da humildade, deu demonstração do seu profundo amor ao próximo e da constante preocupação com o bem-estar da pessoa humana. Em 1975, fundou em Belo Horizonte a ASPROM, Associação de Assistência Profissional ao Menor, da qual foi seu presidente de honra. A ASPROM funciona até os dias de hoje, já assistiu e encaminhou cerca de 70 mil menores. Até hoje, o meu filho, esses dias mesmo, vai ao governador que está com problema lá, como tudo, né? Sempre surge problema. O Júnior que vai com o presidente lá, ao governador. Mas você sabe que já passou pela ASPROM mais de 30 mil jovens. Tem lá tudo arquivado. O presidente sempre manda para mim. Manda um relatório para a senhora. Exato. E quer dizer que a ASPROM até hoje ela é ativa, funciona. É ativa, né? Muito ativa, e eles não esquecem do Mário Assad, nunca esqueceram. Manhuaçu, nos idos, quando começou aquele terreno ali, pertenceu à família do lado da minha avó materna. Era Evaristo Fraga, aqui tudo ali era deles, da família. Aí. E depois foi até lá embaixo, lá é Triângulo, né? Lá no Triângulo, Então a família da minha mãe é uma família que foi criada, nascida, toda ali. O meu
irmão dela, meu tio, Dr. José Félix, ele foi o primeiro advogado da cidade de Manhuaçu. E o primeiro advogado do município foi o doutor Alcino Salazar. Acho que ele nasceu em São João do Manhuaçu. Foi embora para o Rio de Janeiro. Foi um grande advogado também. Ele foi prefeito em Manhuaçu também. Ele foi exato. Prefeito também. Foi verdade. E meu tio também foi prefeito e depois foi embora para Belo Horizonte. E a minha família toda foi professora lá. Minha tia Custódia foi diretora do Monsenhor Gonzalez muitos anos, foi professora. A minha tia Nazira foi professora na escola normal. Depois foi embora para Belo Horizonte, fundou um colégio de nome em Belo Horizonte. Muita gente passou pelo colégio, ela era muito respeitada. Escreveu vários livros sobre educação, não é isso? E a minha outra tia também, professora, Zita Félix, que foi casada com que pôs a televisão em Manhuaçu, né? O Zé Julião. José Julião. Então são pessoas antigas. Da outra vez eu falei muito sobre o doutor Cordovil Pinto Coelho, que foi um prefeito também de ideal. Por exemplo, a pintura da igreja de Manhuaçu eu acho um absurdo eles terem coberto a vida de São Lourenço. Era uma coisa linda. O clube de Manhuaçu, onde eu dancei muito, era ali na esquina do morro, ali quando você veio do Hotel França. NG, onde hoje é a NG. Isso. É isso? Tinha pintura no clube feita por um grande pintor, chamava Mestre Ataíde. Eu não sei a história dele, só sei o nome. Era a história da dança, era uma coisa linda. O Dr. Mário Assad, após uma longa e profícua carreira política de mais de 40 anos de vida pública, foi sucedido na Câmara Federal pelo seu filho, Dr. Mário Assad Júnior. Memória de Manhuaçu hoje conversou com a dona Neide Vieira Assad, esposa do saudoso deputado Mário Assad.